Então, nós vamos agora entrar nesse assunto num assunto que vai nos levar até o final do semestre, que são as equações diferenciais lineares. Esse assunto, equações diferenciais lineares, ele vai agora conosco até o fim. E hoje a gente começa a falar da primeira ordem. Nós já falamos de equações diferenciais de primeira ordem, mas nós estamos botando tudo dentro, botando até o que não é não linear. Muitos daqueles problemas lá, muitos não, alguns daqueles problemas que nós resolvíamos com exponenciais não eram lineares. A maioria era, tá? Aquelas coisas de radiação, temperatura, população, aquilo tudo é lindamente linear. Mas tinha algumas coisas que não. Mas o que é linear, professor? Essa equação é linear. Ah, mas você está dando um exemplo para responder uma pergunta bem ampla. Sim, e isso não é certo. Então, nós vamos ter que saber o que é uma coisa linear. Tá? Então, uma equação ela é dita linear, uma equação diferencial ordinária de primeira ordem é dita linear se ela pode ser escrita nesse formato. Ou seja, eu tenho uma função em x vezes a derivada mais uma função em x vezes y igual a uma função em x. Tá? Essa função aqui só tem x. Tá? Então, y é a minha variável de interesse, por exemplo, o Q é a minha variável de interesse, e o x era a minha variável independente. Certo? Então, repara, aqui só vai ter x. Aqui tu vai ter uma mescla de x e y. E aqui só vai ter x. E, claro, a minha derivada vai estar aqui, né? Essa é uma definição, tá certo, está correta, mas a gente pode olhar para uma definição de linearidade muito mais ampla. E aqui eu vou filosofar sobre linearidade, porque isso vai nos ajudar no futuro da disciplina. Tá? A gente não tiver bem claro o que é a linearidade na sua essência, né? Lá adiante, quando eu for apresentar alguns resultados para vocês, né, vocês talvez vão ter que engolir a seco. Né? Aí eu posso chegar lá e dizer, da linearidade é isso. Então, mas o que é essa linearidade? A grosso modo, lá para a geometria analítica, álgebra linear, isso me fez até pensar em abordar algumas coisas sobre esse assunto lá, que isso é bem de lá, é que tudo que é dito linear pode ser escrito na forma ax igual a b. Sempre. Isso é um fato consumado. Eu vou botar na forma ax igual a b. Essa coisa aqui, né? Essa equação diferencial, pode ficar na forma x mais b? Pode. Então, o meu ax, eu vou ter uma matriz A de coeficientes, né? Coeficiente em x, né? Coeficiente da derivada, coeficiente só do y, né? Vezes o meu vetor de incógnitas. As minhas incógnitas são os y. A derivada em y e y. Pode ser escrito dessa forma. Uma outra forma é usando o que a gente chama de operador linear. O que é um operador linear? Vocês já estão cansados de trabalhar com operadores lineares, mas nunca disseram isso para vocês dessa forma explícita. A derivada é um operador linear. A integral é um operador linear. E agora eu vou definir um operador linear L. A derivada, eu chamo a derivada pela letra D. Eu chamo a integral por esse S estilizado. Eu vou criar um operador linear L. Certo? Daqui a alguns dias nós vamos estar falando de um outro operador linear bem importante, chamado transformada de Laplace. Tá? Mas vamos com calma. Então, eu defini o operador linear L. Esse operador linear L ponto, ele é definido dessa forma, que é aquilo que eu falei, que era uma equação linear. Então, quando eu ponho um ponto, o que eu quero colocar? Se eu colocar aqui dentro, né, um triângulo,
É um triângulo. Se eu colocar no lugar do ponto, sei lá, uma bolinha, se eu botar aqui, vem junto. Certo? Então, no ponto, vai qualquer coisa. Então, se eu coloco no ponto o y, se eu ponho no ponto z, enfim, esse ponto, ele absorve algo e joga. Tá? É como se fosse uma função. Uma função, ela pega um número e joga no outro número. Um operador, ele pega uma função e transforma em outra função. É isso que faz um operador linear. Um operador, né? Um operador linear faz a mesma coisa. Ele pega uma função e transforma em outra função. E aqui está o nosso operador. Nosso operador é definido por essa forma. Então, se eu pego L de Y, eu tenho essa resposta. Se eu pego L de um triângulo, eu tenho essa resposta. Tá? Um operador, ele é dito linear, tá? Se, então, um operador ele é dito linear se ele satisfaz duas condições. A primeira condição é a soma. Ou seja, o L, se eu entro com uma soma, eu tenho a soma de operadores. Lembra quando eu dizia, se eu tenho a integral da soma, eu tenho a soma das integrais? Se eu tenho a derivada da soma, eu tenho a soma das derivadas? Vocês já estão carecas de saber disso. Carecas não, né? Já estão cansados de saber disso. Né? O professor já está de cabelo branco de ter falado isso para vocês sem ter dito que era linearidade. E a outra propriedade é que se eu pegar um número, um escalar, x, e multiplicar a minha entrada, eu vou ter alfa, pegar o alfa Lx. É o que acontece com a derivada, né? Nós já fizemos isso lá anteriormente. Né? Se eu tenho um número que multiplica, esse número sai para fora da derivada. Né? Então, agora só nós estamos ampliando. Isso acontece com a integral também. A integral também acontece isso. Então, a integral é um operador linear. A derivada é um operador linear. Tá? Então, o exemplo geral são as derivadas e as integrais. Né? Como a gente está vendo aqui, a derivada e a integral. A derivada, por exemplo, vocês já viram isso. Tá. Então, por exemplo, se eu for fazer essa derivada aqui, você vai ter a derivada. Né? Você tem... Aqui era para ser a derivada de x ao... Aqui, o professor vai arrumar. É para ser a derivada de x ao quadrado mais a derivada de x ao cubo. Né? Ou seja, você tem a derivada da soma, vai ter a soma das derivadas. Então, da mesma forma, nós vamos trabalhar quando nós temos um operador, o nosso operador linear em questão. Então, nós vamos estar trabalhando com a nossa equação diferencial, que vai ter a forma desse operador linear. Então, se eu entrar com x mais y, né? Então, no lugar do pontinho, eu vou colocar x mais y. Como a derivada, né? Ela pode distribuir, vai ficar derivada de x, derivada de y. Né? E aí eu vou poder escrever de forma separada. Né? Então, vai ficar A1 de x, A1 derivada de x em relação a x, derivada de y em relação a y. Né? A0 vezes x, A0 vezes y. E aí eu vou ter separado, né? O meu operador em x e o meu operador em y. Tá? Então, vou ter separado meu operador em x e meu operador em y. E aí nós vamos ter o seguinte. Claramente, nós enxergamos que se eu entro com uma soma nesse operador, se eu entro com uma soma nesse operador, eu vou ter a soma dos operadores. Ou seja, claramente eu consigo quebrar essa soma dessa forma. Certo? E aí eu deixo aqui como exercício. Eu não vou deduzir isso, né? Mas se você pegar esse operador linear,
né? E trabalhar com o alfa, sendo o alfa um número real, você vai chegar a essa conclusão, que o alfa é um L de x, né? Você vai chegar à conclusão da seguinte situação. Tá? A resposta vai ser, você faz as continhas, vai chegar que o alfa é A1 de x, dxão, né? Dxão. Vai chegar nessa conclusão aqui, ou seja, o alfa ele vai estar isolado, ou seja, ele vai multiplicar todo mundo. Certo? É um exercício para vocês verificarem toda essa teoria que eu passei aqui para vocês. Né? Mas a linearidade, essencialmente, ela é uma propriedade que nós vamos se valer bastante nessa disciplina. Tá? Então, ela preserva a soma e ela preserva a multiplicação por escalar. Tá? Então, o nosso modelo de equação diferencial ele vai ser dado por essa forma. Essa é a forma dele. E essa forma ela é um operador linear que satisfaz essas duas propriedades, certo? No decorrer da disciplina, tá, nós vamos depois passar para as equações de ordem superior, lineares. Isso é importante para enxergar os tipos de soluções. Né? Você vai ver que, por exemplo, se eu tenho uma equação de segunda ordem, eu tenho duas soluções. Né? Cada solução separada pode ser uma solução e a solução conjunta. Bom, isso é assunto para mais adiante. Tá? Bom, estamos encerrando então a nossa primeira live. Na volta, então, vou voltar, então, quando vamos começar a falar de fator de integração, de como achar esse fator de integração e fazer alguns exercícios sobre isso. 8h20. Ô, professor. Vale? Poderia disponibilizar o material da aula de hoje lá no Moodle, por favor? Ah, tá. Pode deixar, Bruno. Pode deixar que eu já disponibilizo. Eu não tinha me esquecido, tá? De nada. Já faço isso. E, quero deixar... Vão chegar alguns momentos em que eu vou dizer assim, pessoal, isso é para quem tiver interesse, tá? Mas a apresentação, o material, vai ter as deduções, mas eu não... Vai ter algumas deduções, vai ter alguns detalhamentos, que eu não vou me deter neles, tá? Mas eu vou deixar assim, para curiosos. Então, vai ter momentos que vai ter, tipo, para curiosos e os curiosos que vão atrás, né? Então, e eu vou só dar uma tapeada em cima e tocar o barco. Tá? Porque são deduções, né? Algumas deduções que eu acho importante quando a gente apresenta uma dedução, pelo menos mostrar que ela existe, que não está se jogando algo goela abaixo. Tá? Né? O cálculo realmente é muita coisa, a grande maioria é goela abaixo, porque ela tem toda uma teoria bem pesada por trás dele que não cabe a fazer isso no curso de engenharia. Em nenhum lugar faz isso. Tá? Nenhuma cadeira de cálculo, seja na FTEC ou em qualquer outro lugar. Na USP também, tá? Não se faz. Então, mas aqui tem algumas coisas que a gente pode sim dizer, isso vem daqui, isso vem dali, em vez de jogar a coisa goela abaixo. Tá? Mas aí, para ficar no meio termo, eu digo assim, quem é curioso, vai atrás. Bom, então tá. Nosso Ibope hoje está... enfim. Então, beleza. Então, nosso objeto de estudo é a equação diferencial linear de primeira ordem e começamos, então, literalmente a trabalhar com ela aqui. Vimos o que é linearidade, né? Isso aqui, então, é um operador linear, então vai se comportar como operador linear e isso vai facilitar, agora não tanto a nossa vida, só para justificar, mas lá adiante, a linearidade vai facilitar a nossa vida, principalmente no começo do grau B, né? Isso vai facilitar muito a nossa vida. Tá. Então,
A primeira coisa que nós vamos fazer é o seguinte, né? Para qualquer x tal que A1 é diferente de zero, né? É possível, então, dividir tudo por A1. Por que eu falo isso? Porque nem sempre o meu y' vai estar sozinho. O meu y', às vezes, vai estar acompanhado de alguém. Pode ser um x ao quadrado, é na x, 2.525. Pode estar aqui. Então, se alguém está acompanhando o y', então esse alguém divide todo mundo. Para que isso? Para que eu fique apenas com essa equação. Porque essa equação aqui, ela é mais simples, né? Ela está mais simples. Bom, então, esse meu p de x, né? Ou seja, eu vou ter 1 vezes y' mais um p de x, uma função de x vezes y, vezes f de xy. Então, aquela história, se o meu y' ele vai estar sendo multiplicado, né, por alguém, né? Então ele divide todo mundo. Por exemplo, aqui, né? Aqui ele não tá sendo multiplicado por ninguém, né? Na verdade, está sendo multiplicado por 1. Mas se tivesse um 2 aqui na frente, esse 2 dividiria todo mundo, tá? Nós vimos que essa equação diferencial ela necessita de um fator de integração, né? Então, agora nós vamos perseguir esse fator de integração. Como nós vamos obter esse fator de integração? Então, assim, de forma geral, né, para obter um fator de integração, eu vou ter que escrever a nossa equação diferencial, né? Escrever nesse formato aqui, né, que é o nosso formato m de xy, né, dy mais n de xy dx igual a zero. Então, nós vamos ter que escrever nesse formato. Então, para reescrever essa equação nesse formato, o que a gente faz? Multiplica os dois lados por dx, tá? E aí, na hora de multiplicar os dois lados por dx, então, se eu multipliquei os dois lados por dx, a gente fez isso no começo, né? Então, dx corta dx, sobrou dy. Aí vai ficar, né? Vai ficar dy mais p de xy dx igual a f de x dx. Então, esse f de x dx passou para o outro lado. Aí ficou p de x vezes y, né? Menos f de x, tudo isso vezes dx igual a zero. É o que nós temos aqui. Então, isso aqui, essa equação diferencial aqui, ela foi reescrita, né? Ou seja, essa equação diferencial corresponde a essa equação diferencial. Tá. Se eu for verificar que ela é exata, claramente ela não é exata. Tá? Claramente ela não é exata, porque se eu derivo o 1 em relação a x, isso vai ser zero. Se eu derivo isso aqui em relação a y, vai me resultar apenas no p de x. Então, né, aí aqui eu vou deixar para os curiosos, né? Eu não vou não vou detalhar muito os processos. Então, se nós queremos que uma função mi de x seja fator de integração, né? Então eu vou supor, então, essa equação vai ser exata se eu tiver um mi de x que é fator de integração. Então, se eu multiplicar esse mi de x por toda a equação diferencial for multiplicada por mi de x, né? Da verificação de que ela é exata, nós conseguimos tirar essa equação diferencial, né? dmi dx igual a mi p de x. Isolando mi de x, né? Todo esse processo que eu não vou entrar nos detalhes, nós vamos tirar uma fórmula para calcular o fator de integração. E essa fórmula para calcular o fator de integração é essa. Então, o fator de integração de uma equação diferencial linear de primeira ordem é dada por essa expressão aqui. O meu fator de integração é um exponencial elevado a uma integral. Olha só que coisa linda. Não é? Então, nosso fator de integração é dado por essa forma. Tá. Então, quando nós temos uma equação diferencial desse tipo, o nosso fator de integração é esse. Tá.
Mas agora vamos fazer o seguinte. Se esse aqui é o meu fator de integração, eu vou multiplicar toda a minha equação diferencial por esse fator de integração. Multiplicando toda a equação diferencial pelo meu fator de integração, eu vou verificar que isto aqui nada mais é do que a regra do produto das derivadas. Olha só que coisa mais linda. Né? Então, isso aqui eu posso trocar, né, por essa expressão aqui. Em vez de colocar mid x, y', tarará, tarará, eu posso colocar, né, apenas essa expressão aqui com essa derivada. Né? Fica para os curiosos verificarem os detalhes. Né? Então, dessa maneira, né, eu posso reescrever essa parte aqui que está em vermelho por essa parte aqui, né? Então, eu tiro isso aqui e coloco isso aqui. Tá? E aí, eu tenho o seguinte. Né? Aqui tem muita informação. Aqui vamos dar uma diminuída. Vamos dar... Ah, tá. Aqui eu estou abrindo a regra do produto. Né? Aqui eu estou só... Às vezes eu perco muito tempo falando a mesma coisa. Tá, esse slide aqui... Esse slide aqui eu não sei para que eu botei. Tá. Então, mas a ideia é o seguinte, né? Você faz a multiplicação. Eu estou parado aqui entendendo por que eu botei esses slides, mas tudo bem. Eu fiz eles todos, tá. Então tá. Aqui eu estou filosofando sobre a derivada, sobre a regra do produto, mas enfim, aonde eu quero chegar? Tá? Então aqui depois vocês deem uma olhada nessa parte aqui para quem tiver interesse, mas aonde é que eu quero chegar? Que quando eu escrevo isso aqui como a derivada do produto, eu posso pegar esse meu dx e jogar para o outro lado, e aí eu tenho isso aqui. Dessa forma, eu vou chegar a uma resolução bem simples. Né? Eu vou chegar a essa resolução aqui. Ou seja, o que acontece? O que acontece? Quando eu chego aqui no final, eu tenho o quê? Que o meu y está isolado. Né? Então, eu multipliquei pelo fator de integração, escrevi como regra do produto, passei o dx para o outro lado, integrei os dois lados. Quando eu integro os dois lados, eu vou ter o meio de x vezes y. Tá? Eu quero só o y. Quando eu quero só o y, eu passo o meio de x para o outro lado. Dessa forma, para nós resolvermos uma equação diferencial de primeira ordem linear, nós vamos seguir apenas dois passos. Primeiro, encontrar o fator de integração. Segundo, né, resolver a equação, ou seja, a solução. E a solução vai ser dada por essa integral aqui. Então, esse é o caminho. Agora, então, nós vamos começar a fazer exemplos, e esse é o caminho que vai aparecer. Vamos ter que descobrir o fator de integração. Depois que a gente descobrir o fator de integração, nós vamos, então, fazer a solução que vai ser dada desta forma aqui.